Examinando cada canto, ele consegue se deslocar livremente entre as áreas que formam este mundo turbulento e imutável. Armado com 8 tentáculos ágeis revestidos com ventosas poderosas, ele representa uma grande ameaça aos seus vizinhos invertebrados menores. Enquanto a maioria de seus parentes moluscos desenvolveram conchas duras para se protegerem deste ambiente, o polvo trocou a sua segurança pela mobilidade e agilidade ímpares. Sem um esqueleto, os braços deste polvo podem levá-lo a qualquer lugar. Ele evita se enrolar graças a uma substância química especial produzida pela sua pele. Ela envia uma mensagem às suas ventosas, fazendo com que elas não se grudem em nenhuma parte de seu corpo. Assim como acontece quando ele arma uma armadilha para sua refeição favorita. Um suculento caranguejo. A agilidade do polvo o protege contra o sol e o ar. Ele consegue se manter úmido simplesmente mergulhando na piscina mais próxima. Contanto que suas brânquias estejam úmidas, ele consegue passar longos períodos fora d'água. Para alguns outros moluscos, não é tão fácil assim. Estas lapas precisaram desenvolver uma estratégia brilhante para não se secarem. Elas cresceram para caberem na forma exata da rocha, sem deixar espaço para a umidade escapar quando for o momento de permanecer ali, enquanto a maré estiver baixa e ela estiver em plena luz do sol. As lapas não usam a sucção para se manterem presas a essas superfícies duras. Elas usam a aderência. O mesmo princípio que mantém 2 painéis de vidro lisos presos um ao outro quando há umidade entre eles. Uma fina camada de muco entre suas patas e a rocha é tudo o que precisam para se manterem no lugar. É uma união incrivelmente poderosa. Tirar uma lapa do lugar requer mais de 1 quilo por centímetro quadrado de força. Porém, uma concha grande e lisa corre um sério risco de se desidratar rapidamente. Não só há uma área maior a ser afetada pelo sol que vem de cima, como há uma maior área que absorve mais calor das rochas abaixo. Para melhorar as suas chances, algumas espécies de lapas ficaram mais arredondadas à medida que foram envelhecendo, crescendo para cima ao invés de para baixo, e, portanto, aumentando seu tamanho sem aumentar tanto a sua área. As ondulações em sua concha também ajudam a se protegerem mais do calor do sol, reduzindo ligeiramente a radiação. No entanto, sobreviver ao sol e ao ar é só a metade do desafio. Agora, há ostraceiros famintos com os quais precisam lutar. As aves passaram o dia todo esperando justamente por este momento. A sua janela de oportunidade está aberta, e agora é uma corrida contra o tempo. Os ostraceiros pretos africanos conseguem comer uma média de 100 lapas por dia, e isso é só para o consumo próprio. Eles comem muito mais se tiverem filhotes. Eles adoram mexilhões,
Mas por hora, as lapas e alguns vermes são mais fáceis de pegar. Os adultos podem se refastelar no banquete, seguidos de perto pelos seus filhotes famintos. Eles têm somente algumas horas para se alimentarem antes da maré voltar. As lapas não conseguem se manter firmes contra as técnicas estratégicas de alavanca das aves. Os ostraceiros só comem lapas de um certo tamanho. Muito pequena e a lapa não vale esforço. Muito grande e ela pode representar mais esforço do que vale a pena. Isso é muito bom para as lapas, já que seus caracóis maiores podem se reproduzir e deixarem um número de lapas estável. O filhote assiste com atenção à medida que os adultos vão em direção ao leito onde se encontram os mexilhões. Capturar um mexilhão exige habilidade, e os ostraceiros pretos africanos mais jovens precisam ser ensinados a arrancarem o mexilhão de sua grossa rede de fibras que os mantém presos às rochas e à sua colônia. Ela deve dominar a arte de separar ambas as conchas e bicar a carne exposta e macia. O aprendizado pode levar até 9 meses. Por hora, ela ainda é alimentada pelos pais. O seu bico ainda precisa se fortalecer antes que ela possa usá-lo contra esses moluscos duros. Enquanto a maré ainda está se retraindo, a colheita é tímida. Os mexilhões estão começando a se fechar para se protegerem do sol. Mas às vezes, a perseverança compensa. À medida que o mar se retrai, as duas maiores ameaças do litoral arrebatador estão a ponto de mostrarem a sua cara: o calor e o vento. A anêmona, que enfrenta a desidratação, deve se proteger para tentar reter umidade. Ela terá que se manter firme até que a maré suba para lhe dar algum alívio. O que era um buraco oco, em uma plataforma submersa, agora é uma piscina exposta ao sol e ao ar. À medida que as temperaturas sobem, ela começa a se tornar um caldeirão. Qualquer animal abandonado dentro dela terá que aguentar firme até que a maré suba. Porém, não são só os elementos que são perigosos nessas piscinas. As próprias anêmonas representam um perigo para as outras criaturas. As anêmonas do mar caçam qualquer coisa que nade ou que esteja à deriva e que chegue ao alcance de seus tentáculos cheios de veneno. Muitas espécies marinhas se desenvolveram para evitarem esses carnívoros coloridos.
Seus ferrões poderosos podem ser de grande utilidade para os humanos. Os compostos desenvolvidos a partir das toxinas das anêmonas vêm se mostrando importantes no tratamento contra a resistência à insulina e para o uso em novos inseticidas. As anêmonas vêm equipadas com armas químicas. Mas os ouriços do mar confiam em defesas mais antigas. Hastes pontiagudas. Cada uma dessas pontas são fixadas individualmente e podem girar em qualquer direção. Agora não há perigo. Um lírio do mar não representa ameaça. A armadura do ouriço é formidável, mas não pode protegê-lo totalmente do sol. Para protegerem a sua pele sensível, eles irão usar fragmentos de concha como guarda-sol. Às vezes, espinhas não são o suficiente. Um caranguejo não tem problema nenhum com o ouriço. Mas precisará também estar atento. O polvo ainda está à caça. Ele é o mestre da camuflagem, graças à sua pele. Esta pele é composta por muitas camadas finas. Cada uma contém células específicas que podem mudar de cor ou textura. Ainda mais incrível, a pele em si consegue sentir as mudanças na luz e perceber sombras graças às células sensíveis à luz. Adicionando olhos grandes e altamente sofisticados, o polvo consegue criar a paleta de cores e texturas exata para desaparecer. Logo, esta capa de invisibilidade complexa irá valer a pena. Maré baixa. O sol está cozinhando. As temperaturas estão no seu ápice. Para os moluscos e os crustáceos que estão no litoral, é hora de se protegerem nas rochas enquanto esperam o mar retornar. O nível da água está muito baixo e isso é perigoso, mas pelo menos há muita comida. Um jardim de algas, mantidas bem aparadas por lapas que as comem. Lapas de longas espinhas cuidam de jardins maiores. Elas usam suas longas espinhas para se assegurarem que nenhuma outra lapa invada o seu espaço, expulsando qualquer invasor para fora das rochas. Resistindo um período de cerca de 6 horas, essas cracas enfiam suas patas sensitivas na concha e cobrem a abertura com uma capa grossa, protegendo qualquer rastro de umidade que possam armazenar.
Assim como um abrigo à prova de bombas, a capa da craca se fecha bem, a protegendo do sol e do ar. As cracas compartilham este litoral com vastas colônias de mexilhões. Esses moluscos se grudam nas rochas como jovens larvas, secretando fios pegajosos que se prendem no litoral. É uma boa estratégia para viver em uma região com tanta energia. Soltos, eles seriam varridos. Agora, bem no meio do dia, os mexilhões estão no modo sobrevivência. A sua concha está firmemente fechada, evitando que qualquer umidade escape. Presos numa espécie de hibernação, eles sobrevivem sem oxigênio durante várias horas, tempo suficiente para que a maré suba. Isso os protege não só do sol, mas também dos bicos curiosos dos ostraceiros. Os ostraceiros já comeram lapas suficientes, mas continuam à procura de qualquer mexilhão que não esteja firmemente preso. Estes se recusam a serem levados. O ostraceiro terá que voltar mais tarde, quando a maré já estiver começando a subir. Ele sabe o valor da paciência. Quando a maré subir, os mexilhões não conseguirão resistir e irão abrir as suas conchas. É aí que o ostraceiro irá atacar. Por ora, ele precisará voltar para o ninho. É hora de liberar sua parceira para que ela possa se alimentar. No ninho, ela aguarda o seu retorno. Quando ele voltar, será a hora de tomar uma decisão difícil. A maré está subindo. Centenas de mexilhões estarão prontos para serem caçados. É um dilema. Deverão continuar se revezando ou deverão aproveitar essas poucas horas preciosas para que ambos possam se alimentar deixando seus ovos desprotegidos? Eles irão depender das cascas sarapintadas de seus ovos, que imitam os contrastes e as sombras do litoral. Hoje, eles decidiram que o risco vale a pena. É hora de descer o litoral rochoso em direção ao leito dos mexilhões. A maré está subindo. Milhões de anos de níveis altos e baixos do mar transformaram este arenito suave em plataformas. Colunas dentadas e pequenos canais. Entre esses afloramentos há uma grande praia. Cada grão de areia já foi parte de um litoral rochoso antigo e que foi levado pelo tempo. O tempo e a maré são as grandes forças deste mundo.
No passado, eles modelaram este lugar. Hoje, eles regem este lugar. Dirigem tudo de acordo com um cronograma estrito e imutável. Os ostraceiros não são os únicos habitantes deste litoral que estão aguardando ansiosamente pelo retorno da maré. Nestas praias abertas, a zona de arrebentação também é um ambiente rico para estes caçadores, que conseguem resistir à areia movediça e áspera. Ela parece deserta, mas escondida sob a superfície está uma frota em miniatura esperando para zarpar com a maré. Por ora, o único sinal desta frota é um tubo de respiração misterioso. Mas à medida que a maré sobe, eles começam a se revelar. Os arados de dedo são chamados de necrófagos. Eles limpam a praia à procura de carniça. É um longo trajeto para um pequeno caracol rastejar. Ao invés disso, este marujo vai se desenrolando usando uma espécie de vela e vai em direção à praia. Ao contrário das lapas que se prendem nas rochas e se protegem das ondas, estes caramujos usam a maré a seu favor. A maré não ajuda somente na economia de energia. Ela também leva o arado de dedo ao mesmo local onde se encontram restos de peixes mortos. Quando chegam, seu olfato poderoso lhes permite acertar o seu delicioso alvo. A sua habilidade sensorial é surpreendente, permitindo-lhes farejar certas substâncias químicas dos peixes mortos em concentrações minúsculas. Os invasores começam a trabalhar rápido. O arado de dedo começa a sugar qualquer tecido que tenha probóscides. Estes caramujos são gulosos. De uma única vez, eles conseguem comer até 1/3 do seu próprio peso. Se eles economizarem energia e se mantiverem enterrados a maior parte do tempo, um banquete como este pode sustentá-los por 2 semanas. Quando terminam, eles voltam a se enterrar à meia maré. Eles esperam aqui, até a maré recuar, os levando de volta ao seu lugar de origem. Ao longo de todo o litoral rochoso, as ondas estão cada vez mais fortes à medida que a maré se aproxima. Valetas e desfiladeiros expostos começam a se tornar canais marinhos. As minúsculas cracas abrem suas portas, fazendo com que seus galhos emplumados capturem sua comida microscópica. Os cogumelos marinhos encrustados nas rochas capturam algas soltas com suas patas pegajosas. À medida que o leito dos mexilhões começa a se inundar, eles começam a abrir suas conchas.
Mas mesmo assim, não é uma refeição fácil para os ostraceiros. Uma peculiaridade da geologia daqui apresenta um desafio enorme para as aves. Nas margens inclinadas, a subida da maré seria relativamente uniforme. A água subiria discreta e previsivelmente. Porém, plataformas lisas como essas podem ser engolidas pelo mar em um instante. Basta que uma onda atinja a orla e o leito inteiro será inundado. Para uma pequena ave, estas ondas são vastas e mortais. Um movimento em falso, uma reação lenta, e elas poderiam ser arrastadas para as rochas ou esmagadas por uma onda. Porém agora, os mexilhões estão abertos e a dança dos ostraceiros com o perigo acaba de começar. À medida que os bivalves abrem suas conchas para deixarem a água oxigenada do mar entrar, eles dão a chance que os ostraceiros precisam. As aves estão indo até o seu limite. Levará até 6 horas para que este banquete volte a ficar disponível. E eles vão aproveitar enquanto podem. Voltar para uma última caçada é quase um erro fatal. Para esses ágeis caçadores, as acrobacias que desafiam a morte fazem parte do dia a dia neste litoral arrebatador. A maré que está subindo está passando por cima das plataformas e das piscinas rochosas, abrindo as janelas de oportunidade para os predadores à espreita. O polvo atacou. As ferozes pinças do caranguejo agora se mostram inúteis diante das ventosas do polvo. Desarmado e imobilizado, o caranguejo não irá escapar deste abraço mortal. Sem muito alarde, o polvo começa a matar a sua vítima. Não leva muito tempo. Por baixo do seu corpo e das suas patas, seu bico afiado vai raspando a parte inferior da casca do caranguejo. A casca, partida ao meio e com seu interior devorado, é cuidadosamente deixada de lado. Por fim, a única coisa que resta são os restos desmembrados e um polvo muito satisfeito. A chegada da maré alta traz uma nova água à piscina rochosa. O avanço repentino da água gelada pode vir como um choque. Porém, essas espécies estão prontas para tudo. Neste litoral arrebatador, elas se adaptaram para resistir a extremos. Das altas temperaturas e salinidade das piscinas rochosas expostas, à mudança repentina para uma água mais fria e menos salgada.
Enquanto a maré estiver alta, elas terão sua porção de água do mar e fornecimento de comida, preparando-se para a próxima maré alta. O polvo, calmo, segue o seu caminho para explorar a paisagem subaquática modificada. Os ostraceiros renunciam o litoral à maré alta. O ciclo de marés é contínuo, um vasto relógio que regula toda a vida neste litoral. Para esta jovem ostraceira, o tempo está passando. Já não é mais uma filhote, agora deve seguir o seu próprio caminho no mundo. Abandonar seus pais não é só um rito de passagem, é também uma questão de sobrevivência. Ela agora já está bem grandinha para competir por comida com eles, e seus pais não vão tolerar isso. Mesmo assim, nesta paisagem dinâmica e em constante mudança, há alimento para todos, para quem for valente o suficiente. Este é um mundo em constante movimento. Sempre reagindo ao enorme contraste entre a maré alta e baixa. Para as criaturas que vivem aqui, é um ambiente difícil, mas também rico em alimento. Neste litoral, a natureza exigiu uma adaptação brilhante. E estes animais conseguiram atingir essa exigência. Alta energia, alta exposição, altos riscos. Mas também há grandes recompensas neste litoral arrebatador.